Fala aí, galera. Tudo beleza com vocês? Tranquilo? Muito prazer aí, mais uma vez, ter essa oportunidade de dar essa aula para vocês, né? Para quem não me conhece, me chamo professor Rômulo Matias, professor de língua portuguesa aqui do Praticar. Então, na verdade, a gente vai revisar alguns conteúdos muito importantes para a prova da PEMESP, cuja banca é a VUNESP. Então, é uma prova que normalmente apresenta muitos gêneros textuais, né? Como cartazes, charges, tiras, cartoons. E é uma prova que mescla muito bem a interpretação textual com questões puramente gramaticais. Então, vamos tentar aí, ao máximo, ajudá-los para que você obtenha aquele êxito, né? Que é o de passar no concurso. Tá legal? Vamos lá, então? Bom, questão de número 1. A questão número 1 aí, ela está relacionada, na verdade, a um texto. E é uma questão que, na verdade, mescla a parte interpretativa do texto com noções gramaticais. Tudo bem? Então vamos lá, galera. Leia o texto para responder as questões de números 1 e 2. Estudos divulgados pela OMS, Organização Mundial da Saúde, mostram que só no ano de 2010, 50 milhões de pessoas no mundo sobreviveram a acidentes de trânsito com algum traumatismo ou ferida. Se nada for feito, a estimativa é de que teremos 1,9 milhão de mortes no trânsito em 2020 e 2,4 milhões em 2030. Então você tem a fonte do texto ali, né? Um texto que foi adaptado. E quando a gente se depara com esse texto, é muito importante que a gente enquadre esse texto a um determinado tipo de texto. Tudo bem? Bom, então vamos aí à primeira questão. O texto estabelece uma relação entre... Bom, então é uma questão aí basicamente sobre inferência textual, né? Leitura de texto. Então, para que você mate a resposta aí, basta você relacionar o que você leu para poder anular aquilo que não pode ser encontrado, né, no texto. Bom, então, se a gente voltar ao texto aí, a gente percebe que, na verdade, ele apresenta um assunto, né? Então, ele diz que estudos divulgados pela OMS, pela Organização Mundial da Saúde, mostram que só no ano de 2010, quer dizer, é um dado, 50 milhões de pessoas no mundo sobreviveram a acidentes de trânsito. Bom, então tá aí o assunto do texto, né? Acidentes de trânsito com algum traumatismo ou ferida. Quer dizer, em relação a esse problema, né, em relação a essa situação problemática, inclusive o texto ele acaba dando uma proposta de solução, né? Se nada for feito, a estimativa é de que teremos 1,9 milhão de mortes no trânsito em 2020 e 2,4 milhões em 2030, né, que são dados muito alarmantes. Bom, então ao que foi percebido aí de acordo com a leitura do texto, que tipo de relação é estabelecida aí pelo texto? Então o texto estabelece uma relação entre traumatismo ou ferida e seus tratamentos, B, acidentes de trânsito e suas causas, C, mortes no trânsito e suas repercussões, D, mortes no trânsito, aliás, e suas formas de prevenção, e letra E, acidentes de trânsito e suas consequências. Bom, galera, então se a gente perceber aí, esse texto, na verdade, esse texto aí, ele acaba... Vou botar texto 1, tudo bem? Então esse texto 1 aí, ele aborda o assunto acidentes de trânsito. E em relação aos acidentes de trânsito, que na verdade é o assunto, né? É o assunto, né? O que ele apresenta inicialmente? Dados. Dados que mostram que é uma situação problemática.
Tá legal? E como é que ele foi conduzindo esse assunto de acordo com o texto? Se a gente perceber aí, na letra A, o texto não estabelece a relação entre traumatismo ou ferida e seus tratamentos. Né? Não tem nada a ver com aquilo que a gente leu aí no texto, né? Letra B, acidente de trânsito e suas causas. Será que ele apresenta, ele relaciona o assunto acidente de trânsito e as causas dos acidentes? Bom, se a gente voltar ao texto, a gente percebe que não, né? Porque ele apresenta aqui os estudos divulgados pela OMS, né, apresentando que só no ano de 2010, 50 milhões de pessoas no mundo sobreviveram a acidentes de trânsito com algum traumatismo ou ferida. Na verdade, pessoas que sobreviveram a acidentes de trânsito. Tudo bem? E aí ele propõe que se nada for feito, né, o que vai acontecer? É que existe uma estimativa de que teremos 1,9 milhão de mortes no trânsito em 2020 e um número muito maior, né, 2,4 milhões em 2030. Então, na verdade, não tem essa relação com acidentes de trânsito e suas causas, tudo bem? Letra C, mortes no trânsito e suas repercussões. O texto também não apresenta as repercussões relacionadas a mortes no trânsito, né? Na letra D, mortes no trânsito e suas formas de prevenção. Ele até acaba, como a gente falou, propondo, né, uma intervenção, né? Ele, na verdade, chama a atenção para a necessidade da solução dessa situação problemática aí. Mas, na verdade, ele não apresenta as formas de prevenção. Então, na verdade, se a gente perceber a alternativa a gente tem acidentes de trânsito e suas consequências, né? Então, a gente percebe que pessoas no mundo sobreviveram a acidentes de trânsito com algum traumatismo ou ferida. Então, traumatismo ou ferida são as consequências aí dos acidentes de trânsito. E se nada for feito para resolver essa situação, a estimativa é de que o número de mortes no trânsito, sobretudo quando a gente relacionar o ano de 2030, né, tem uma tendência de aumentar, quando comparada à estimativa de 2020. Tá legal? Então, com isso, temos aí o gabarito é de eco. Tudo bem? Acidentes de trânsito e suas consequências. Então, notem que a leitura dos textos apresentados pela banca VUNESP, na verdade, ele é muito tranquila, né? Então, é uma questão basicamente de inferência textual. Então, você deve ler o texto, se atentar muito bem a essa leitura do texto e tentar eliminar aquilo que nada tem a ver ou que não esteja relacionado com a leitura do texto que você leu. Então, basicamente, por eliminação, você acaba chegando ali ao gabarito letra E. Tudo bem? Acidente de trânsito e suas consequências. Vamos para a próxima aí? Segunda questão. A expressão "se nada for feito", que foi retirada do texto, que a gente acabou de ler, pode ser substituída sem alteração de sentido e conforme a norma padrão da língua por. Bom, então olha só, galera, é uma questão também bem tranquila em que ele acaba relacionando um conector, uma conjunção e o valor semântico dessa conjunção, né? Para que você substitua de acordo com a relação provocada por esse elemento gramatical, tudo bem? Bom, então se a gente perceber aqui no quadro, ó, ele relacionou, ele extraiu a expressão do texto "se nada for feito", se nada for feito. Tá legal? E ele diz o seguinte: se essa expressão pudesse ser substituída sem alteração de sentido e conforme a norma padrão da língua, o que teríamos? Né? Por qual outra frase, né? Por qual outra expressão a gente poderia substituir esta aqui sem com que isso causasse uma alteração semântica, uma alteração de sentido? Então é uma questão simples também. Por que é uma questão simples? Porque existe um elemento gramatical aqui, embutido nessa expressão,
que, na verdade, ele acaba construindo a relação de sentido. Que elemento gramatical é esse, Rômulo? É o elemento ser. Tá legal? Então, esse elemento ser, morfologicamente falando, ele é conhecido como conjunção. É uma conjunção. Tá legal? Então, normalmente a banca da VUNESP, ela adora esse tipo de questão aqui, onde pede para o candidato substituir uma expressão ou uma conjunção, né, por outro ou por outra de mesmo valor semântico. Então a conjunção, galera, é um elemento gramatical que tem uma função gramatical dentro das frases, né? Qual é a função de uma conjunção dentro da frase? Ela acaba conectando frases, né? Então ela conecta. Na grande maioria das vezes, frases e termos. E ao conectar frases e termos, a conjunção acaba estabelecendo relação de sentido. Tudo bem? Então, do ponto de vista gramatical, existem dois tipos de conjunção, tá? Que a gente chama de conjunção. Conjunção coordenativa é um tipo de conjunção que introduz orações coordenadas né, alguns exemplos aí. Então temos as aditivas, temos as conjunções adversativas, temos as alternativas, temos as conclusivas e temos as conjunções explicativas. Tá legal? Tranquilo? E perceba uma coisa aqui interessante. A nomenclatura dessas conjunções. Então, são chamadas conjunções aditivas aquelas que estabelecem a relação de adição entre as ideias. Por isso que elas são chamadas de aditivas. As adversativas, valor de adversidade. As alternativas, valor de alternância. As conclusivas, valor de conclusão. E as explicativas, valor de explicação. Então, provavelmente isso aqui vai aparecer na sua prova. Fique tranquilo quanto a isso. Tranquilo? Alguns exemplos, ó. Adição. E, nem, mais com e, mas também.
Adversativa, ó. Mas, porém, todavia, no entanto, entretanto, e sim. As alternativas. Ou, ora. As conclusivas. Logo, portanto, então, e as explicativas, pois, porque e que. Tá legal? Então é importante a gente se dedicar um tempinho aqui para a gente já poder apresentar as conjunções, porque são muito importantes para a sua prova, né? Então essas são as conjunções coordenativas. Já as subordinativas, já as conjunções, na verdade, subordinativas, por que subordinativa? Porque introduz orações subordinadas. Por isso que ela é chamada de subordinativa. Então há dois tipos, na verdade, há dois tipos de conjunções subordinativas, tá? O primeiro tipo aí é a integrante. Tá? Mas a integrante é um tipo de conjunção subordinativa, galera, que não constrói relação de sentido, tá? Não constrói relação de sentido. Por que ela é chamada de conjunção integrante? Porque ela vai ligar a oração subordinada à oração principal, integrando a oração subordinada. Só um exemplo para ficar mais claro, ó. Espero que não chova. Aqui, ó. Você tem um período composto, né? Aqui, ó. Uma oração, outra oração. Um verbo e outro verbo. Então, essa palavrinha aqui, ó, o que, tá ligando, ó. Olha lá, ó. A oração principal, que é espero, a oração subordinada. Por isso que ela é uma conjunção integrante. Tá vendo? Por isso que ela é uma conjunção integrante. Pô, como é que eu vou identificar uma conjunção integrante, Romulo? Tem um macete. Basta você substituir a palavra aqui por isso. Espero que não chova, espero isso. Olha lá, um pronome anafórico. É um macete aí, tá legal? Agora, a conjunção subordinativa que de fato constrói relação de sentido é essa aqui, ó. É a conjunção subordinativa adverbial. E por que ela tem essa nomenclatura, Romulo, adverbial? Porque ela apresenta a noção de advérbio, né? Ela funciona como um advérbio. Tudo bem? Então, quais são elas? São, na verdade, 9. São 9, ó. 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então você tem as causais, você tem as comparativas, você tem as concessivas, você tem as condicionais, você tem as conformativas, e você tem as consecutivas. Tá legal? Perceba que eu estou colocando em ordem alfabética, isso facilita, né? Você gravar. Depois, você tem as finais, as proporcionais e as temporais. Aí, são 9. Beleza? E perceba que essa nomenclatura, ela é oriunda do valor que ela constrói. Causais, valor de causa. Comparativas, comparação. Concessivas, concessão. Condicionais, condição. Conformativas, conformidade. Consecutivas, consequência. Finais, finalidade, são os valores, ó, em abóbora. Proporcionais, proporção. E temporais, tempo. Tá legal? Agora, alguns exemplos, ó. Causais. Porque, já que, devido. Eles conseguem enxergar ali? Conseguem, né? Comparação. Como, tal qual, assim como. Concessiva. Embora, mesmo que, ainda que. Condicionais. Se, caso, desde que. Conformativa, ó. Como, conforme. Segundo. Consecutivas. Que, de modo que. Final. Para que. A fim de que. Proporcional. À medida que. À proporção que. Ao passo que.
E as temporais, quando, logo que, assim que e por aí vai. Beleza? Então essas aqui são as conjunções subordinativas adverbiais. Essas sim constroem relações de sentido, diferentemente da conjunção subordinativa integrante, tudo bem? Bom, voltando então para a questão, você encontra aí o conector à conjunção C, que é uma conjunção, tudo bem? Se a gente for relacionar aqui a palavrinha C na nossa lista, a gente não encontra o elemento C dentro das coordenativas e não encontra a palavra C como conjunção integrante. Conjunção integrante, olha lá, conecta oração subordinada à oração principal, integrando a oração subordinada. Então, na verdade, a conjunção C, ó, ela é uma conjunção subordinativa adverbial. Ela tem função de advérbio, porque ela expressa uma noção circunstancial do advérbio. E se a gente for para a nossa lista, ó, a gente encontra o elemento C. Rômulo, tem como constatar se de fato a conjunção C ela é condicional? Sim, tem um macete, que é o método da substituição. Tudo bem? Basta você substituir a conjunção C por outra que construa a mesma relação de sentido. Se a palavra C aqui for, se a palavra C expressa uma noção de condição, basta você substituir a palavra C, por exemplo, pela conjunção caso. Olha lá, ó. Se nada for feito, isto é, caso nada for feito, tá vendo? Então, caso, olha aqui a nossa lista, ó, é também uma conjunção condicional. Então, você tem aqui o valor de condição. Tranquilo? Então, se a gente olhar ali as alternativas, só podemos encontrar uma que de fato expressa a noção de condição. No caso, a letra D, né? Na letra A, você tem apesar. Apesar expressa, na verdade, uma relação de concessão, né? Esse pois da letra B acaba apresentando uma relação de explicação. O portanto da letra C acaba apresentando, construindo uma relação de conclusão. E o segundo da letra E acaba construindo uma relação de conformidade. Então a letra D, caso nada seja feito, você tem a palavra caso introduzindo a nova expressão. E o valor da palavra caso, assim como o valor da conjunção C, é de condição. Então chegamos ali à alternativa correta, tá legal? D de delta. Show de bola, pessoal? Tranquilo? Então dá aquela printada rápida aí no quadro para a gente poder dar continuidade à nossa aula. Tá legal? Foi aí? Então percebam que as questões são simples, embora você tenha de ter o mínimo de um conteúdo, tá legal? Saber relacionar e aplicar esse conteúdo para você matar a questão. Bom, questão de número 3. Assinale a alternativa em que a concordância das palavras está de acordo com a norma padrão. Bom, tem uma questão aí que ele relacionou o assunto de concordância, tudo bem? Então, aquele conteúdo que normalmente aparece também muito na prova da VUNESP, galera, que é concordância. Tá legal? Então, a concordância do quê, Rômulo? Então, a concordância, ela está relacionada. A concordância, ela acaba estando relacionada, ó, ao nome, tá? Ao nome, por isso concordância nominal. E a concordância também é um fator que pode estar relacionado ao verbo. Por isso, concordância verbal.
Tranquilo? Concordância nominal e concordância verbal. Então, nessa questão aí, ele quer que você indique a alternativa em que a concordância tanto dos nomes quanto dos verbos esteja absolutamente correta. Então, tanto a concordância nominal quanto a concordância verbal gira em torno de uma regra geral. Pensar na concordância dos nomes é relacionar essa regra, ó. Vou botar até entre aspas, ó, o adjetivo e as outras palavras determinantes Quais são as outras palavras determinantes, Romo, da língua portuguesa? Artigo, pronome, numeral. Concorda, concorda em gênero e número ao nome, né, em relação ao nome, isto é, ao substantivo, a que faz referência. Essa é a regra geral. Acabou. Então, sempre que você observar um adjetivo ou uma outra palavra determinante da língua portuguesa relacionados a um substantivo, obrigatoriamente essas palavras vão concordar em gênero, masculino ou feminino, e em número, singular ou plural, a esse substantivo a que estão fazendo referência, tudo bem? Essa é a regra geral da concordância nominal. Deixa eu puxar aqui para baixo agora. Já a concordância verbal, a concordância dos verbos aí, está relacionada ao que, Romo? Está relacionado aí a uma regra geral também. Qual é a regra geral da concordância dos verbos? Ó, faltou aspas aqui, faltaram as aspas aqui. Qual é a concordância dos verbos? Ó, a regra geral. O verbo, tá, concorda em número e pessoa com quem, galera? Com o núcleo do sujeito da frase, da oração. Tá legal? Então, na hora da sua prova, você relaciona aí essas duas regras gerais, a primeira para a concordância entre os nomes e a segunda para a concordância entre os verbos, que você não vai ter dificuldade alguma em matar as questões sobre concordância, tudo bem? Bom, então falando um pouco a mais sobre a concordância verbal, então obrigatoriamente todo verbo pessoal, aquele que admite sujeito, ele deve concordar em número, isto é, singular, plural, e em pessoa, primeira, segunda, terceira pessoas do singular, primeira, segunda, terceira pessoas do plural, em relação ao núcleo do sujeito da frase. Então, o verbo sempre vai concordar com o núcleo do sujeito da frase, claro, se o verbo for pessoal, se admitir sujeito. Lembrando que existem verbos impessoais, que são verbos que não admitem sujeito, tá legal? Devendo permanecer na terceira pessoa do singular. Por exemplo, verbo haver no sentido de existir, verbos que indicam fenômenos da natureza,
Verbo fazer indicando tempo passado, deslocamento temporal. Então se atente a isso. Então qual é a alternativa em que a concordância das palavras, isto é, dos nomes e dos verbos, atende ali a norma padrão, atende ali a norma culta? Letra A. As mortes causadas por acidentes são muito preocupantes. Tá certo aquilo ali? Não, não, não. Olha lá, ó. As mortes causadas por acidentes são muito preocupantes. Tá vendo? Preocupantes. O adjetivo, ele concorda com o substantivo, tudo bem? Então tá errada a letra A. Letra B. Acidentes de trânsito deixam um grande número de feridos. Quem é que deixa um grande número de feridos? Acidentes de trânsito. É o sujeito. Núcleo. Acidentes. Então o núcleo do sujeito está na terceira pessoa do plural. Qual é o verbo daquela oração? Deixam. O verbo também está concordando com esse núcleo do sujeito. Então existe uma relação perfeita de concordância entre verbo e o núcleo do sujeito. Então a concordância verbal está de acordo com a nossa regra geral. Tudo bem? Continuando. Acidentes de trânsito deixam um grande número de feridos. Perfeito. Você tem ali uma expressão preposicionada, né, que pode aparecer tanto no singular quanto no plural. Né? Então, de feridos está ali no plural, né, dando a entender uma quantidade grande, né, de pessoas que podem se ferir aí relacionadas a um acidente de trânsito, tudo bem? Então, até então, a letra B é a nossa alternativa correta. Letra C. São essenciais que os motoristas dirijam com mais cautela. Não, está errado, né? Você tem verbo são, que está na terceira pessoa do plural, e o predicativo essenciais, que na verdade não estão concordando com ninguém. Então, na verdade, deveriam estar na terceira pessoa do singular. É essencial que os motoristas dirijam com mais cautela, seria o correto. Na letra D, foi estabelecido uma estimativa quanto ao número de acidentados. Também está errada, por quê? Você tem o verbo foi, que é de ligação, estabelecido, né, que é um particípio com função de adjetivo, que está no singular, quando na verdade deveria estar no feminino, concordando com o artigo indefinido, no feminino uma. Foi estabelecida uma estimativa. Se não estivesse ali o artigo indefinido uma, você, de fato, teria de deixar a palavra estabelecido no singular, tudo bem? Foi estabelecido estimativa. E a letra E, poderão haver muitas mais vítimas de trânsito se nada for feito. Está errado. Você tem uma locução verbal, poderão haver, tá legal? Porém, aquela locução verbal ali é impessoal, porque você tem um verbo auxiliar, poderão, seguido de um verbo principal, haver, que é impessoal, porque ele está no sentido de existir. Então, o correto seria, poderá haver muito mais vítimas de trânsito se nada for feito. Tudo bem? Todo verbo impessoal, não admitindo o sujeito, deve permanecer na terceira pessoa do singular. Então, o nosso gabarito ali é realmente a alternativa de letra B. B de bravo. Tranquilo? Questãozinha, né, relativamente fácil aí também, tá legal? Dá aquela printada aí na tela aí, para você não se esquecer desses detalhes. Show de bola? Então vamos aí à próxima questão. É uma questão aí que, na verdade, contextualiza um cartaz. Então a VUNESP, só para dar aquela dica, aquele bizu interessante para você, ela é uma banca, conforme eu falei no início da nossa aula, que apresenta uma série de gêneros textuais, sobretudo gêneros que trazem imagens, né, como o caso desse cartaz aí, ó. Então considere o cartaz para responder as questões de números 4 e 5. Então você tem o seguinte cartaz, ó. Filho, cadê você? Então é uma conversa, né, entre mãe e filho. Então a mãe pergunta, filho, cadê você? Aí o filho responde para a mãe, estou dirigindo, mãe. Algumas mensagens deixam marcas eternas. Que marcas eternas são essas? Olha lá, acidentes. A gente acaba percebendo ali que pela imagem do boneco, né, você tem o suposto filho dessa mulher, que por estar conversando
mandando mensagem, trocando mensagens ao volante com sua mãe, se acidentou, né? Então, daí você tem aquele texto verbal apontando para essa interpretação, né? Algumas mensagens deixam marcas eternas. Se dirigir, não digite. Ou seja, quando você estiver ao volante, não mande, não converse com ninguém ao telefone, tudo bem? Então, vamos aqui falar um pouquinho sobre esse gênero textual que é muito importante para a sua prova, que é o cartaz. Então, o que sabemos sobre esse gênero textual aí? O cartaz cai muito na sua prova, tá? O cartaz é um gênero textual, galera. Tá? Ele é um gênero textual do tipo informativo. Gênero informativo. E por que, Roma, ele é um gênero informativo? Porque todo gênero informativo acaba atribuindo algum tipo de informação, né? Informa algo. Ele preza por alguma informação sobre determinados assuntos, sobre determinados temas. Tudo bem? Então ele é um gênero informativo. Normalmente o cartaz, ele é um gênero informativo, ele é um gênero textual muito presente, né, no contexto aí diário, né? Ele tem um uso cotidiano. Por isso que a linguagem muito valorizada nesse gênero textual é também os coloquialismos, né? Que caracterizam essa linguagem do cotidiano. Tudo bem? Então é muito importante para que você perceba a essência da informação de um cartaz, que você também relacione a imagem, que é o texto não verbal, às palavras, né? Ao texto não verbal, tudo bem? Então a gente relacionando o que a gente vê como imagem e o que a gente lê como texto, a gente acaba subentendendo ali, percebendo que esse cartaz aí está apelando para que as pessoas, tá, não mandem mensagem, utilizem o celular enquanto estão dirigindo os seus carros. Tá legal? Então vamos aí à questão. O cartaz chama a atenção para o fato de que, letra A, enviar mensagens pelo celular enquanto se dirige pode provocar acidentes. Letra B, é importante que os pais estejam informados sobre o paradeiro dos filhos. Letra C, os traumatismos mais graves são resultado de acidentes de trânsito. D, dirigir após usar o celular é um comportamento perigoso que deve ser evitado. E letra E, os jovens são as principais vítimas de acidentes de trânsito no Brasil. E aí? O que está de acordo com a leitura do cartaz que a gente acabou de fazer? É a letra A, né? Enviar mensagens pelo celular enquanto se dirige pode provocar acidentes, né? Então a gente relaciona aquele texto verbal, algumas mensagens deixam marcas eternas, o que foi comprovado pelo diálogo entre mãe e filho ao celular, e a imagem ali, né, do bonequinho com muleta, né? Representando que o rapaz que estava dirigindo o carro acabou se acidentando, tudo bem? Então a gente chega aí à letra A. Enviar mensagens pelo celular enquanto se dirige pode provocar acidentes. A de alfa. Tranquilo? Então acredito que vocês não teriam qualquer tipo de problema ou dúvida ao identificar a letra A como resposta correta, né? Ela está diretamente relacionada ao conteúdo do cartaz que a gente analisou aqui. A letra B, é importante que os pais estejam informados sobre o paradeiro dos filhos, não tem nada a ver. É até pertinente, mas não está relacionado ao texto que lemos. Os traumatismos mais graves são resultado de acidentes de trânsito, isso é relativo. Dirigir após usar o celular é um comportamento perigoso que deve ser evitado, quando na verdade é uma coisa feita junto à outra, tá? E letra E, os jovens são as principais vítimas de acidentes de trânsito no Brasil. Isso também é relativo. Show de bola? Tranquilo? Então dá aquela printada aí mais uma vez na tela,
para você não se esquecer sobre o nosso gênero textual. Tá legal? Bom, próxima questão aí é a questão de número 5. O modo verbal em não digite expressa um conselho, assim como ocorre com a expressão destacada em. Galera, modos verbais é algo muito valorizado pela VUNESP, é um conteúdo que normalmente sempre aparece na sua prova. Então vamos nos atentar aqui para os modos verbais da língua portuguesa. Deixa eu apagar aqui o quadro. Bom, então é a quinta questão. Então, nosso conteúdo aborda aí modos verbais. Então, quais são os modos dos verbos? Quando a gente pensa nos modos verbais, pessoal, a gente, na verdade, relaciona 3, né? Dentro da língua portuguesa. Quais são os modos? Indicativo, subjuntivo, e o imperativo. Tranquilo? Indicativo, subjuntivo e imperativo. E, na verdade, cada modo verbal desse acaba apresentando, né, uma ideia quando a gente relaciona a ação. Então, normalmente, os verbos conjugados no modo indicativo expressam o quê? Certeza. Você tem que levar isso para a sua prova, para você matar as questões sobre modos verbais. Certeza. Tudo bem? Já os verbos conjugados no modo subjuntivo indicam o quê? Dúvida. Já os verbos conjugados no modo imperativo expressam uma ordem. Podem expressar uma ordem, aliás. Um pedido. É uma súplica. Um conselho. Bom, então quando ele apresenta aquele modo verbal, não digite, então esse verbo aqui, ó, digite, está enquadrado em determinado modo. O que ele está expressando aqui? Essa ação está relacionada ao quê? A uma certeza, a uma dúvida, a uma ordem, a um pedido, a uma súplica, a um conselho? Obviamente que não digite é um conselho, é um pedido, né? Se é um conselho, é um pedido, esse verbo aqui, olha lá, está conjugado no imperativo. Tranquilo? Olha lá, é um imperativo. Então, em qual daquelas alternativas lá, a gente percebe um verbo conjugado no modo imperativo, expressando a ideia de conselho? Letra A. Como não haverá, não haverá certeza. Então, representa o modo indicativo. Na verdade, é o futuro do presente do indicativo, tá? Letra B. O morador não autorizou. Aconteceu. Então, é um passado certo. Então, você tem ali o indicativo, né? O pretérito perfeito do indicativo. Letra C. Atenção. Não se esqueçam de usar o cinto. Opa! Não se esqueçam. Conselho. É um pedido. Então, é o imperativo. Tá bom? Então, já temos aí o nosso gabarito. Letra D. Pesquisadores canadenses descobriram que o macarrão não induz o ganho de peso. Induz certeza, indicativo, presente do indicativo. E os candidatos que não apresentarem um documento também
não tem a ideia aí de conselho, né? Não é um modo imperativo. Então, com isso, chegamos, de fato, né, ao gabarito, a letra C. C de Charlie. Você tem um verbo ali também conjugado no modo imperativo. Tranquilo? Beleza? Dá aquela printada aí. E vamos para a questão de número 6. A expressão destacada em a tecnologia só deve prender nossa atenção nos momentos em que nós queremos. Pode ser substituída com um sentido preservado por. Bom, então se a expressão é carregada de sentido, é porque ela apresenta uma noção semântica ou uma noção circunstancial, tudo bem? Então, vamos aqui compreender melhor, primeiramente, a morfologia daquela expressão e o sentido ali atribuído por ela. Então, você tem a expressão, olha lá, ó, nos momentos em que nos momentos em que. Ou seja, a tecnologia só deve prender nossa atenção quando? Quando? Nos momentos em que. Então, essa expressão aqui, na verdade, ela me apresenta a noção circunstancial. Se ela me apresenta a noção circunstancial, é a função do advérbio. Tá legal? É uma noção de quê, galera? De tempo, né? Então, eu posso substituir sem prejuízo semântico esse advérbio nos momentos em que, por qual outra palavra ali? Qual é a outra palavra que apresenta a noção semântica de tempo? Até que, quando, onde, tanto que ou embora. Então, toda essa expressão aqui ela é substituível por quando. Quando, Rômulo? É. Porque, na verdade, quando é uma conjunção subordinativa adverbial temporal. Olha lá. Expressa a mesma relação de sentido, ó, tempo. Enquanto que as outras não. Tá legal? Mas eu pensei no embora. O embora é uma conjunção também, não é? É. Mas embora, diferentemente de quando, constrói a relação de concessão e não de tempo. Se aqui você tem um advérbio que atribui a noção de tempo, aqui você tem uma conjunção que também atribui uma noção temporal. Por isso que ela facilmente pode substituir a expressão adverbial nos momentos em que. Tá legal? Então, letra B de bravo. Então, se lembrem. Advérbios e conjunções subordinativas adverbiais sempre vão apresentar noções circunstanciais. Tempo, modo, lugar, intensidade, causa, concessão e por aí vai. Tudo bem? Então, B de bravo, galera. Tranquilo? Bom, galera, então, espero ter ajudado aí, né? Espero ter ajudado a todos vocês nessa pequena revisão, né? Nosso tempo foi bem curto aí, mas, na verdade, são conteúdos que sempre caem nas provas da VUNESP. Vocês perceberam o quanto que são conteúdos, embora que exijam, né, um mínimo de estudo, mas são conteúdos que facilmente acabam sendo relacionados na questão para que você possa bem matar, né, a questão da sua prova e acertar, no caso, né, para atingir aí o seu objetivo de entrar
na Polícia Militar do Estado de São Paulo, tudo bem? No mais, eu desejo uma boa prova a todos vocês, muita tranquilidade, tá? Façam a prova com muita atenção, leiam bem os textos, tentem eliminar alternativas que não têm relação com a leitura do texto e percebam, sobretudo, fiquem atentos a essas relações semânticas, a essas relações de sentido de algumas classes gramaticais, tá legal? Sobretudo, relações criadas por verbos, por advérbios e por conjunções, beleza? Fiquem com Deus, vou torcer muito pelo sucesso de todos vocês e lembre-se sempre, o segredo é praticar. Um abraço!